Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Priscila Félix, que é assistente social, que está nos falando aí da violência contra a mulher nesse mês de agosto aqui, que nós tratamos aí do Agosto Lilás, não é? Priscila, em relação, nós já comentamos aí, você aí na prática, o que você percebe das violências, qualquer que seja ela, psicológica, física, sexual, difere de uma classe social para outra ou não? Não. Não difere. Não. Essa questão de tipo de violência não difere, né? Sim. Ela acontece em todas as classes, né? Só que o que tem mais vazão, assim, as mulheres falam mais quando está na alta vulnerabilidade. Porque, assim, geralmente ela tem uma rede de apoio que ela sempre é acompanhada. A mulher de um território vulnerável, ela vai no CRAS. Peraí, vamos simplificar. O que é território vulnerável? Território vulnerável é um território carente, nesses bairros, né, periféricos da cidade. Então, quando você está nesse território, né, você tem a escola, você tem o posto de saúde, você tem o CRAS, e geralmente essa criança também já está encaminhada, quando você tem um filho, está encaminhada para uma entidade. Então, você tem uma rede de apoio maior que você fala, né? Você vê a mulher do alto padrão, dificilmente ela vai falar até para uma amiga. Entendi. Né? Então, E até porque daí ela vai no psicólogo que ela paga. Isso, ela vai no psicólogo que ela paga. Psicólogo, psiquiatra, enfim. Isso. O que for necessário. Ela não procura essa rede de apoio. Isso. Agora, as mulheres têm procurado as redes de apoio? Tem. Tem? Tem procurado. E isso daí tem aumentado? O número de denúncias. Sim. O número de denúncias tem aumentado. Mas elas chegam, elas falam, quando você consegue, como profissional, criar o vínculo, eles vão cedendo aos poucos e você vai percebendo confiança. que tem algo mais, né? Aí cheguei com uma dor de cabeça, mas todo dia você vai no pronto-socorro por dor de cabeça, no posto de saúde, aí aquele órgão sempre aciona outro, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Entendi. Aí você vai entendendo que é mais embaixo, que tem coisas maiores acontecendo. Ah, entendi. Então chega um problema lá no posto de saúde, certo? Isso. E daí, dependendo, o pessoal sentindo com a sensibilidade do dia a dia aí, eles fazem contato com outro equipamento, CRAS, como vocês chamam, o CRAS. Isso. Certo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, bem prática. A dona Maria, hoje, 10h30 da manhã, apanhou do marido. O que ela deve fazer? Ela deve procurar a polícia, né? E o hospital. Geralmente ela vai direto para o hospital, porque ela está machucada. E o hospital hoje, ele é obrigado a contatar a delegacia, né? A notificar, né, a delegacia do que acontece. Geralmente, a mulher que ela sofre a violência física, ela vai para o hospital, porque ela está machucada, ela está debilitada, hospital, e o hospital aciona. Certo, ela acionou a polícia. Ok, isso. Ela foi medicada, a polícia fez a ocorrência, e aí? Aí ela já é encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E esse CREAS é 24 horas? Não. Como é que fica 10h30 da manhã, tudo bem. Certo. E se fosse 10h30 da noite? É que é assim, o caso de plantão, ele é um plantão policial, porque um assistente social, ele não vai abordar um agressor. Quem que aborda o agressor? Não. Já foi resolvido o problema. Isso. A polícia já prendeu o cara. Bom, se a polícia prendeu o cara, ela pode voltar para casa. Isso. Não é? Mas numa situação que ela não pode voltar para casa, que o sujeito fugiu. Então, mas tem assistente social do pronto-socorro. Ah, sim. Tem assistente social do pronto-socorro que ela vai identificar a situação, se ela precisa ir, né, para uma casa de apoio. Então, né, nós de uma temos família. casa de apoio? Não, hoje não mais. Mas você contata um apoio da rede da família, né? De amigos, da família. Entendi. Mas o pronto-socorro, ele tem uma assistente social. Que aí, se ela foi, esse apoio
procura um irmão, a tia, a avó, a mãe, isso, esse aquilo. auxílio. Esse auxílio para abrigar essa pessoa que foi vítima. Isso. Entendi. E nessas situações aí que acontece, estou dizendo, perguntando da prática, nós temos a agressão, nós temos muitas dessas que são agredidas que volta com o companheiro depois? Sim, temos. E o porquê? Infelizmente, pela dependência econômica, pela dependência emocional e uma questão estrutural mesmo, né? Você vê de estrutura. Você se vê com 5, 6 filhos, sozinha. E o companheiro geralmente é o provedor do lar. Aí ela volta, né? A gente tem uma questão muito grande emocional, né? A mulher, ela é ainda criada para casar, ter filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Então tem uma questão muito estrutural ainda nisso, de como estamos sendo direcionadas, de como estamos lidando com nossa autonomia. Hoje a gente se relaciona para ser um par, mas antes da gente ser um par, a gente tem que ser um bom ímpar, né? Sim, sim. Mas é muito difícil. Entendi. Sabe que tem um livro chamado Uma Cama na Varanda, de Regina Navarro. Regina Navarro é uma psicanalista e ela escreve esse livro aqui, que é muito interessante a leitura desse livro. Ela faz a evolução desde os dos primórdios lá das mulheres e o que a mulher já sofreu, Sim. o que a mulher sofre e hoje o alto índice de separações que nós temos, não aceitar qualquer tipo de violência, é porque a mulher ela tem encontrado um espaço de independência financeira. Porque nós tínhamos o sistema do patriarcado, como você disse aí, o pai, ali, o homem ali, ele era o provedor. E isso, graças ao bom Deus, tem melhorado, né? Com o passar do tempo, a mulher não tem mais a dependência financeira. E isso ajuda em muito. Isso. Você concorda com isso, que a dependência financeira ajuda muito ela sair desse meio ou não? Ajuda bastante, porque é uma das maiores questões que nós ouvimos como técnico. Quando eu comecei a faculdade em 2002... Não tinha nem nascido. O governo já estava fazendo, né, essa mudança das mulheres seriam o carro-chefe dos programas sociais. Sim, verdade. Tanto que as casas saíram o nome da mulher. Essa modificação iniciou lá. Então, assim, hoje, um programa social, ele é no nome da mulher. Se você tem uma casa, é no nome da mulher. Já para dar esse auxílio mesmo. Perfeito. Né? Para dar essa autonomia para a mulher. Então, hoje, o Auxílio Brasil, ele é todo no nome da mulher, como o Bolsa Família já era, né? Então, assim, o governo tem visto isso, esses debates, né, esses encontros, vem direcionando a isso. E você falou, né, Wagner, a mulher tem dificuldade de se separar. A gente está falando da Maria da Penha, que era uma mulher branca, farmacêutica e da alta sociedade, né, do Nordeste. E ela levou anos para conseguir isso. A família dela não conseguia fazer essa separação. Imagina uma mulher periférica. Como que ela se estrutura em tudo isso? Ela levou anos para conseguir se separar e mostrar todas essas violências sofridas, né? Antes de eu ler a história da Maria da Penha, todas as vezes que falava Maria da Penha, vinha na minha cabeça, assim, uma mulher negra, periférica, né? E depois você vê que não é nada disso. Então, assim, é muito difícil mesmo. Ainda a gente está em passos muito lentos para conquistar alguns direitos das mulheres, né? Você fala em violência sexual. A primeira coisa que perguntam, que roupa você estava?
Aonde você estava? Com quem você estava? Gente, aquela mulher que estava na mesa para ter uma cesariana, que roupa que ela estava para ser violentada? Sim. Entendeu? Então a gente tem que desmistificar isso. A mulher, ela é violentada, infelizmente, né? A gente está ainda numa condição muito menor. Né? Infelizmente, a gente fica nessa condição menor, então por isso existe a lei para a mulher, porque a gente está numa condição menor. Agora, concordo com tudo o que você está dizendo, mas uma coisa também deve ser ressaltado. A passos vagarosos, passos de tartaruga, mas tem melhorado. Não é? Você veja bem, é só você fazer aí um comparativo de 2020, ou logo depois que você começou a faculdade, quando você tinha, e hoje em 22. Não é? Por exemplo, esse amparo que é dado, esse auxílio que é dado para a mulher, ele não é só o auxílio, né? Atrás disso daqui tem que ter vacinação dos filhos, frequência na escola e assim por diante, né? Fecha uma rede para que você receba esse auxílio. Se você não preencher esses requisitos aqui, você não vai receber o auxílio também, não é? Nós temos segmentos, né? Para você ter um auxílio, você precisa fazer isso. Para você tá com qualquer trabalho da rede, você tem que ter uma contrapartida. Sim, uma contrapartida. Né? Eu dou, mas o que você está oferecendo? Sim, sim. Né? E esse ofertar das famílias é para autonomia. Né? A gente acaba apertando um pouquinho ali, mas é para te dar autonomia, para você crescer, para você melhorar. Entendi. E nesse aspecto aí que eu estava dizendo, que nós tínhamos um abrigo no passado para as mulheres de violência, né? Parece que agora está tendo um movimento aí na cidade para nós termos novamente esse abrigo para as mulheres, né? O que ajuda muito, né? Porque essa fala é muito interessante, que você tem um assistente social lá, que ele procura a rede da família, isso, aquilo, para ajudar. Mas eu penso que o Estado, além de todas isso que você disse, seria de grande importância que o Estado também desse esse apoio. Mais ainda, que eu acho que no futuro vai ter. O que você precisa para não voltar para casa? Olha, eu preciso de um emprego. Você entendeu? Que daí sim nós teríamos uma coisa muito... fecharia o ciclo, não é? Que daí sim protegeria. Porque caso contrário, se a mulher volta, ela fica desprotegida novamente, né? Sim, mas a gente precisa trabalhar muito a questão Com emocional certeza. também, que ela está muito vinculada, além da financeira, emocional, né? De como agir, né? Porque assim, querendo ou não, existe um ciclo da violência, né? Onde ele constrange moralmente, psicologicamente, sexualmente, fisicamente. Aí depois ele vem e manipula tudo isso. Sim. Ele volta a ser bonzinho, ele te ama, você é maravilhosa, desculpa, eu não sei porque eu fiz aquilo, eu vou melhorar. Existe uma manipulação. Sim. Você tem um agressor muito manipulador. Então, além de você dar essa estrutura financeira, você tem que estruturar muito mais emocionalmente, porque você está lidando com várias situações ali. Sim, não é só auxílio econômico, é auxílio Isso. psicológico também. Que também, lógico, né, tão importante quanto o econômico, né? Isso. Porque daí... Priscila, eu queria agradecer e fica aí para as suas considerações finais. Quero agradecer do Vale TV por esse espaço, né? E da importância da gente trabalhar esses temas. O Agosto Lilás, a gente vai trazer várias formas de falar sobre a violência e quando isso acontece, quando a gente dá voz a tudo isso, as mulheres, por exemplo, podem ressignificar a sua história e perceber, né,
que ela está passando por aquela violência, né? E o município vai estar preparado para ouvi-las, né? Para acolhê-las. Além de tudo, é o acolhimento. Eu acho que o nosso maior papel, né, como profissional, é acolher vocês, mulheres, que estão passando por isso. E no dia 17 de agosto, às 14 horas, na Câmara Municipal, o município, né, a SEMADES, vai estar realizando a abordagem do combate à violência contra a mulher, onde eu estarei falando, a doutora Camila, o doutor Levon, o CREAS e a Defensoria Pública. Então vai ser um momento muito amplo, de vários profissionais, de várias áreas, para poder orientar todos vocês. Muito obrigada. Priscila, muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana.